Olá, senhores, olá, senhoritas, bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a obra Mensagem de Fernando Pessoa. Pessoal, lembrando, essa aula é a primeira aula de pelo menos 4 que nós teremos para falar sobre única e exclusivamente esta obra, certo? Porém, essa primeira aula, embora nós não iremos nos deter aos poemas especificamente, ela eu considero uma aula a mais importante de todas, né? A mais importante de todas. Aliás, quando nós fazemos uma análise de obra, a primeira aula ela sempre é a mais importante. Por quê? Porque ela te fornece as chaves do castelo, né? Para usar aquela expressão do Clóvis de Barros, ela te oferece os caminhos, ela facilita, né, o seu caminhar. Quer dizer, uma vez você entendido por que ele escreveu, qual que é a estrutura do livro, ou da prosa, ou do poema, enfim, qual que é a estrutura da obra, a quem ela se destina, por que ela foi feita e tudo mais, o seu conteúdo, ou seja, no caso aqui específico, os poemas, eles serão secundários, afinal de contas, você já tem a ideia do que aquela obra em seu conjunto trata, né? Então, é claro que nós faremos isso a partir da segunda aula, a gente vai fazer uma análise aí de cada um dos poemas, porém, não é o caso específico desta aula. Esta aula é fornecer a vocês um caminho mais fácil, né? Um caminho mais fácil na hora de compreender a intenção do autor, compreender o porquê que ele fez, etc, etc. O que especificamente no caso desse livro é maravilhoso, porque trata-se de uma obra extremamente enigmática, né? Enigmática. Aliás, enigmático é o próprio autor, né? O próprio Fernando Pessoa. Bom, iniciando aí a nossa, o nosso olhar, né? Iniciando o nosso caminho, a visão geral que nós podemos ter da obra é a seguinte: ela é publicada em 1934, ela foi publicada para concorrer a um prêmio em Portugal oferecido para aquela obra artística, para para aquela obra literária que melhor representasse o espírito português. Então veja, os primeiros poemas que aparecem em Mensagem, ele é de 1913. O modernismo em Portugal é de 1915, portanto, 7 anos anterior à Semana da Arte Moderna, que representa, né, que marca o modernismo aqui no Brasil. Portanto, a obra, ela, após 21 anos, ela se completa, digamos assim, né? Fernando Pessoa, ele coloca um ponto final nessa obra que, que foi construída ao longo de 21 anos. De novo, ela é colocado um ponto final por ele porque ele quer concorrer a esse concurso, né? Concurso da obra literária que mais representa o Portugal, né? O português ou o lusitano ou o espírito português. É sempre bom lembrar que ele não ganhou, ele ficou em segundo lugar. Reza a lenda, inclusive, que não havia prêmio para o segundo lugar e que foi dado a ele um prêmio, mas como uma forma de
consolo, né, um prêmio de consolo. E por quê? Porque ele já, né, 1934, você imagina, 1915 vem o modernismo, então você está, vai, arredondando, você está há 20 anos aí, aliás, Fernando Pessoa está há 20 anos produzindo, né? Produzindo. Ele mormente nas revistas, né? Nas revistas. Então ele tem vários, inúmeros poemas espalhados em diversas revistas em Portugal. Aliás, foi uma característica da primeira metade do século uma proliferação gigantesca de revistas literárias no país, né? No país, então o que facilitava também essa disseminação de seus poemas. Ele próprio, né, foi editor, ele próprio foi dono por 2 semanas de uma editora. Então, assim, ele já tinha um certo renome, né? Um certo renome. Não ganhou, né? Não ganhou. E também diz, né? Diz a lenda que ele não ganhou porque uma das exigências para a participação no concurso era que o livro tivesse ao menos 100 páginas, algo que Mensagem não tem. Então, para que ele pudesse participar, foram colocadas algumas páginas em branco lá, né? A diagramação ela foi aumentada para que esse livro tivesse 100 páginas. Porém, a explicação mais convincente, aquela que está documentada, né, que é passada pelos estudiosos, pelos doutores em Pessoa, para nós que somos estudantes de Fernando Pessoa, é que um dos jurados era um senhor chamado Pasquais. E esse senhor chamado Pasquais, ele fazia parte de um editorial de uma das revistas e o Fernando Pessoa, ele publicou nesta revista de Pasquais, ele publicou um artigo dizendo que tinha, o título era mais ou menos o seguinte, a obra, o título ele era mais ou menos o seguinte, a arte portuguesa segundo a visão sociológica, alguma coisa assim, tá, gente? A obra de arte portuguesa segundo uma visão sociológica, algo desse tipo. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? Nada é de graça, não estou enrolando, não. Nesse artigo estava, né, Fernando Pessoa dizia assim, olha, o último bom artista português foi Camões. O último bom artista, velho. Não é nem. Olha como que ele se refere a Camões. Ele é um bom artista. Ele é um bom poeta. E, para vocês que manjam aí de Camões, Fernando Pessoa dirá, não em relação à sua lírica, né? Não em relação aos seus sonetos. O soneto é muito petrarquista, né? É uma cópia. Lembrando, vamos fazer um parênteses, né? Lembrando que lá no século XVI, lá no século de Camões, você fazer uma emulação de um poema, emulação de um autor, significava que você estava o reverenciando, né? Então, quando Camões copia a estrutura, copia os temas, copia inclusive algumas frases lá do Petrarca, já existem em Petrarca, que existe no em Ovídio, enfim, lá naquela época, no século XVI, era reverência, né? Era consideração pelo artista. Isso, inclusive, vocês já estudaram, é chamado de emulação, como eu falei. Agora nós estamos no século XX e o olhar que nós, a partir do século XIX, temos em relação a essa emulação é plágio, né? Hoje nós chamamos de plágio. E para o Fernando Pessoa, o Camões lírico, ele é uma cópia
ainda que tem lá a sua validade, mas é uma cópia do petrarquismo. Então, nem é o Camões, desculpa, o Fernando Pessoa não considera nem o Camões lírico como um poeta, como alguém que deveria receber um nome, mas os Lusíadas, sim. Dentro dos Lusíadas, então, ou melhor, os Lusíadas, que é a obra-prima de Camões, o Fernando Pessoa o considera como bom. E a partir dele, quer dizer, e após, né, não a partir, mas após a publicação dos Lusíadas, após a morte de Camões, que se dá em 1580, olha quanto tempo, não, segundo Fernando Pessoa, evidentemente, não se produziu, a nação portuguesa não produziu nada à altura, artisticamente falando, certo? Bom, por que eu estou falando isso? Gente, Pascoais, velho. Pascoais, ele foi um dos poetas que, à época, ou seja, que ajudou, né, a consolidar, não a inaugurar, mas a consolidar o modernismo em Portugal. Hum, Foi o Sá Carneiro e foi o Fernando Pessoa, que na verdade são os maiores representantes aí do modernismo. Mas Pascoais também, ele é um dos. E você imagina então o lance, você dá acesso a alguém chamado Fernando Pessoa, para que ele escreva na sua revista. Você é o editor-chefe, você é um dos representantes do modernismo, você tenta alavancar a cultura artística ou a produção artística do seu país, e esse cara, então você dá todas as regalias a esse sujeito, e o sujeito vai lá e fala assim, ó, até agora nada veio de bom. Até agora nada veio de bom. Eu serei aquele que eu serei aquele representante que a cultura portuguesa clama por, para que apareça. Então, e esse Pascoais ele estava lá, né? Ele era um dos juízes. Então essa é por isso que eu estou dizendo, né? É por isso que eu fiz toda essa volta para dizer isso a vocês. Mas, gente, o importante é esse artiguinho que eu acabei de mencionar, é a arte literária em Portugal segundo uma visão sociológica, né? Alguma coisa assim. Esse texto ele é de suma importância. Por quê? Porque neste texto existe já em germen a mensagem. Quer dizer, Portugal, ele há muito tempo, desde o século XVIII, ele não encontra, ele não produz, né, o país, a nação, não produz algo que seja artisticamente bom, ou então sobrenatural, ou então o que o próprio Pessoa dirá que seja supracamoniano. Supracamoniano. Camões é bom, só que Camões é datado. Camões é datado. E vai vir alguém, né, virá alguém que será o que ele chama de supra-Camões. E esse alguém, coincidentemente, sou eu. Né? Essa é a ideia que está por trás aí desse pequeno artigo e talvez essa seja, eu digo talvez porque a gente, quando fala de mensagem, a gente está pisando em ovos, tá? Nós que somos professores, a gente está pisando em ovos, porque realmente não temos lá muitas certezas concretas, mas nós temos consensos, né? Alguns consensos que nos ajudam a entender a obra, certo? Bom, então, né, muito rapidamente, retomando lá o que nós falamos,
publicada em 1934, elaborado ao longo de 21 anos, né? 21 anos. Única obra de Pessoa publicada em vida. Imagina, você sabe você conhece os seus heterônimos, você conhece as outras facetas, né, de Pessoa, ou você conhece outras pessoas em pessoa, mas foi a única publicada em vida. E talvez, de novo, desculpa, né, gente, mas talvez essa publicação ela tenha sido acelerada justamente pelo concurso, né? Talvez ele tenha querido se efetivar enquanto Supra Camões, mas não foi o que aconteceu, né? Ele ficou em segundo lugar. Então talvez a obra nem de fato seria publicada em vida, né? Seria publicada em vida. Representante do modernismo de Portugal. Bom, tá. Dizer que Fernando Pessoa é um artista moderno, lembra, né? Você já deve estar muito, já deve ser claro para vocês o modernismo no Brasil, o modernismo em Portugal é praticamente a mesma coisa, claro que mudam os atores, né? Agora, nós colocamos o Fernando Pessoa enquanto um artista modernista muito mais pela época em que ele nasceu, pelo período mesmo que ele nasceu, do que propriamente pelas suas características. Né? Pelas suas características. Você manja lá do modernismo, você sabe o que significa. Se não lembra, dá uma procurada. Eu falo dar uma procurada em outro lugar porque eu ainda não fiz uma aula, mas teremos um dia, né? Teremos um dia. Você estudou lá as características do modernismo, seja em Portugal, seja no Brasil. O Fernando Pessoa, ele não é apenas um sujeito que vai romper com os padrões realistas ou que vai romper com os padrões da tradição. Por quê? Porque os seus heterônimos, cada um faz parte de um movimento literário, né? Então você tem alguém do arcadismo, você tem alguém do classicismo, você tem alguém estoico e você tem o Fernando Pessoa ele mesmo. Fato que ainda é muito controverso, né? É outro talvez, porque será que de fato o ortônimo, né? Então quer dizer, o Fernando Pessoa ele mesmo, é ele mesmo, velho? Será que é ele mesmo? Será que não é também um desdobramento daquele ser que dentro do registro do cartório de nascimento recebeu o nome de Fernando Pessoa? Né? Isso é algo que a gente não vai conseguir explicar jamais, né? Jamais. Então, assim, ele é representante, evidente, mais por uma questão mesmo cronológica, né? Cronológica, que tenhamos isso em mente. Embora, claro, mensagem, ela formalmente ela obedece aos padrões modernos, né? Então, assim, são versos livres, você não tem rimas, ou às vezes tem, mas não precisa ter. Tem poemas que são compostos por uma estrofe só, às vezes você tem 3 estrofes, 4 estrofes. Isso, né, é essa liberdade que o modernismo nos havia ensinado, certo? E aí, como último tópico aí desse primeiro slide, aí existe esse diálogo com os Lusíadas de Camões. Esse diálogo com os Lusíadas de Camões, nós veremos nas próximas aulas que o Fernando Pessoa, né, que mensagem, eu não vou mais falar do nome, né, que mensagem tem um diálogo, né, uma intertextualidade muito forte com os Lusíadas. Por quê? Porque ambos pretendem a mesma coisa. Ambos pretendem a mesma coisa, ou seja, no caso, ambos falam de uma identidade nacional. E aí eu peço muita atenção, né? Aí eu peço muita atenção porque essa é uma das chaves mais importantes para a gente entender mensagens.
muito rapidamente, porque eu tenho acho que umas 12 aulas aí de Camões, né? Só sobre os Lusíadas, quase. Então, se você quiser e tiver curiosidade, dá uma olhada. É, muito rapidamente, o que nós temos? Camões, ele está narrando a história das descobertas, né? Das grandes descobertas marítimas. Eu vou falar descoberta, não vou falar achamento, porque nós estamos cronologicamente, né, em um tempo diferente do de hoje. Então, lá nos Lusíadas, você terá a trajetória de alguém chamado Vasco da Gama, mas que apenas resume o heroísmo de um povo. Né? Então, a história Os Lusíadas, ela tem como personagem não propriamente Vasco da Gama, ele é só um pedaço, é só aquele ser que resume. Nós temos do povo mesmo português, né? Então você terá essa trajetória que sai lá de Lisboa, que chega a Calicut, ou seja, chega até as Índias, e lá no finalzinho do Camões, o que você tem? Você tem o surgimento de uma personagem chamada Cupido, que curiosamente, isso é curiosidade mesmo, curiosamente recebe o nome de Cupido, embora Camões houvesse descrito os deuses todos com a nomenclatura romana. E Cupido, na mitologia romana, é Mercúrio. Só que ele se vale desse Cupido, e até hoje, sinceramente, eu não sei, não li, não me lembro pelo menos de ter lido nenhuma tese de doutorado, nenhum livro, nada que conseguisse justificar isso. É apenas uma curiosidade. E aí o que, que acontece? O Cupido, né, ele vai a partir lá da Ilha dos Amores. Eu estou tomando como pressuposto que você já conhece, tá, gente? Lá na Ilha dos Amores vai aparecer esse Cupido que vai promover o amor na sua plenitude entre os navegantes mortais e as ninfas divinas, certo? Tanto lá que vai ter aquele jogo, quer dizer, as ninfas que são divinas se tornam humanas, e os navegantes que são humanos se tornam divinos. E é o resultado desse relacionamento, ou seja, são os filhos desse relacionamento que irão, segundo Cupido, né, falado segundo a opinião camoniana, na verdade, né, serão esses filhos que serão os responsáveis por reerguer Portugal. Por quê? Ó, mil, 1552, deixa eu ver se eu não estou falando merda, não, 1552, 1547, puta merda. Acho que é 1542 é produzido o Camões, né? Assim, é publicado os Lusíadas. E nessa data de publicação, já Camões já antevê o que, segundo ele, irá acontecer, que é o que? É a dominação da Espanha sobre Portugal. Então, Camões, gente, se eu estou sendo claro, o que, que vai acontecer lá nos Lusíadas? Conta o surgimento, né, conta como que o esplendor, o apogeu português foi sendo conquistado, certo? Só que na época do Camões, em vida, o Camões ele está vivendo em uma época em que o império, a nação portuguesa, já não tem mais esse sangue no zóio que é contado lá nos Lusíadas. Deu para entender? Aliás, essa é uma das chaves para se entender os Lusíadas. O que o Camões conta não é o que aconteceu à sua época, é o que aconteceu há 80 anos.
Então o Camões já sabe, já tem, né, já está vivendo em uma época que os portugueses descobriram o Brasil, descobriram dobraram o Cabo da Boa Esperança, chegaram às Índias e tudo mais. E o Camões, então, para finalizar esse ponto, o Camões, ele está percebendo, com a sensibilidade artística que tem, ele está percebendo que o reino de Portugal está se deteriorando, está se corrompendo. E não pelo seu rei. Por quê? Porque quem está à época, no século XVII, quem está governando Portugal é Dom Sebastião. Dom Sebastião, você sabe lá de história, foi aquele sujeito que para lutar contra os mouros, né, muito um rei muito intempestivo, muito sabichão, né, acabou se colocando os pés sobre as mãos, né, como se diz, trocando os pés pelas mãos, foi para aquela batalha chamada lá Alcácer Quibir, né, Alcácer Quibir, e o que aconteceu? Morreu. A partir da sua morte, a Espanha anexa Portugal e, portanto, Portugal passa, depois de um apogeu, passa depois de ser a potência mundial, claro, porque mundo é só a Europa, né? O resto é resto, passa da potência mundial, de a potência mundial, a uma região subserviente a uma outra, no caso a Espanha. E o diálogo, então, entre os Lusíadas e Mensagem está justamente aí. Então, quer dizer, olha só, tanto Camões quanto tanto os Lusíadas quanto Mensagem estão falando de um mesmo ser, de uma mesma personagem, que é Dom Sebastião. Quando Camões endereça, né, oferece os Lusíadas a Dom Sebastião, é porque Camões vê em Dom Sebastião um suspiro, ou então um alívio, ou então o refúgio para que Portugal volte a ser o país, o mundo. E o Fernando Pessoa, ele retoma o mito sebastianista. Por quê? Porque virou mito, né? Porque Dom Sebastião não voltou. Ele retoma esse mito sebastianista e entende que ele, do ponto de vista artístico, é esse cara que fará com que Portugal volte a ser o país, né? Que volte a ser a figura central, certo? Esse diálogo ele é de suma importância, gente, para que a gente consiga entender razoavelmente bem a obra. Bom, agora, falando especificamente, então a gente fez uma visão geral, né? Sem entrar ainda na análise dos poemas, a gente pode dar uma olhada no título, né? No título. O título Mensagem. Importante. Esse não é o nome que o Fernando Pessoa gostaria de dar a essa obra. Essa obra, pouquíssimos meses antes de ser publicada para o determinado concurso que eu acabei de falar, ela tinha o nome de Portugal. Portugal. Se você procurar no Google, se você procurar em livros, vai ter anagramas em relação à palavra Portugal. Vai ter, né, diversas explicações do porquê o nome Portugal para a obra. A explicação mais rasa, mas que não deixa de ser verdadeira, é o seguinte:
A troca do nome Portugal, do título do livro, de Portugal para mensagem, é porque é muito pouco, né, depois, na década de 40, 45, isso, você começa a ver em Portugal a ditadura salazariana, né? Ou seja, já se, de novo, né, cara, um artista com a sensibilidade que tem, etc., ele começa a acreditar que o próprio nome não é muito adequado para o que ele vai dizer. Veja, gente, o título do livro era Portugal. Esse livro, ele vai para um concurso que tem como intenção achar a obra literária por excelência. Convenhamos, vai, junta os dois pontinhos aí. Se de fato essa obra ela engrandecesse Portugal, você acha que Fernando Pessoa mudaria o nome? Evidente que não. Então, onde eu quero chegar, né, se você não entendeu, onde eu quero chegar é o próprio, é lógico, né? Evidentemente, Portugal ou mensagem não é uma obra de louvor a Portugal. Não, é uma obra de é um pedido de ajuda, é uma maneira de expressar a necessidade de chacoalhar o espírito, digamos assim, o espírito português. E não de enfatizar as glórias portuguesas. Por quê? Porque, como ele dirá em um dos poemas, o passado já está passado, o passado já está pronto, o passado foi lindo. Resta fazer o futuro. Né? Então, resta agora de nós, é a hora, né? Ele vai dizer, é a hora lá no encoberto, na terceira parte de mensagem. Velho, a hora é agora. Se não for agora, não é mais. Então, é, a resposta mais óbvia é: ele ficou com medo de uma certa censura em colocar Portugal, em manter o título Portugal. E aí ele trocou por mensagem. E, velho, a hora que você procura isso, de novo, desde artigos toscos que a gente vê, artiguinhos, sabe, para Brasil Escola, UOL Escola e tudo mais, até a teses, a dissertações de mestrado, tese de doutorado, você vai ter milhões de respostas que justificam e tentam entender o que significa mensagem. E eu coloquei algumas aqui, né? Algumas aqui, não porque elas sejam obviamente verdadeiras, né? Assim, dadas como uma unanimidade. Eu já falei para vocês do talvez, mas porque seja verdade ou não, nos ajuda a entender a obra, nos fornece as chaves para a gente, de novo, entrar mais facilmente no corpus, né? No corpo da obra em si. Então, mensagem, se você fizer aí, né, um dos possíveis anagramas para mensagem é mens agitate mollem, desculpa, mens agitate mollem, que significa a mente move a matéria. A mente move a matéria. Então você tem dois seres qualitativamente diferentes, um ser imaterial e um ser material. Platão. Né? A referência a Platão é quase que evidente aqui. Né? Sempre vai aparecer alguma coisinha. Né? Então, mente e matéria. Mente e sensível. Só que, vamos ler o outro tópico aqui, depois nós juntamos as ideias.
Quando nós abrimos o livro, a epígrafe, a letra, né, a frase que o Fernando Pessoa colocará para a apresentação do seu livro é essa: Benedictus Dominus Deus Noster, qui dedit nobis signum. Desculpa, o meu latim é péssimo, não precisava nem falar, né? Já deu para você ver. Bendito seja nosso Senhor que nos deu o Verbo. Bendito seja nosso Senhor que nos deu o Verbo. A mente move a matéria. Então quer dizer, em mensagem, você deverá lê-la enquanto um enquanto a efetivação do desejo de Deus, do desejo de Deus, o que o Camões vai lá chamar de fado, né? De fado. Ó, Júpiter, lá em Camões, Júpiter asseverou: as Índias serão encontradas por Vasco da Gama, pelos portugueses. E então, aqui você percebe a história de Portugal sendo contada, sendo narrada a partir desse desejo, sendo narrada por um mortal, no caso Fernando Pessoa, mas que foi do jeito que foi por vontade divina. Por vontade divina. Essa mente que move a matéria, essa mente que em grego é nous, né? Essa mente, ela não é a nossa mente, ela é a mente divina. Ela é a razão, ela é o logos. É ela que organiza, é ela que dispõe perfeitamente o mundo, certo? Então, a mensagem, como ela vai tratar do surgimento de Portugal, do apogeu de Portugal e daquilo que está vazio, né, que é o terceiro momento da obra, tudo isso, então todas essas três fases, brasão, que é o surgimento, a formação do Estado português, o mar português, que é o seu apogeu, e finalmente o encoberto, que é aquilo que está obnubilado, que é ofuscado, que está escondido, todo esse caminho, todo esse percurso, ele está dentro de uma inteligência. Essa inteligência não é humana, não é humana. Não é humana. O Fernando Pessoa é místico, quer dizer, e aí é que está a questão. Ele, Fernando Pessoa, ser vivente, que caga e peida e mija, ele é místico? Ele é espiritualista? Eu não sei, velho. O Fernando Pessoa de mensagem né? Ele é. Agora, o Fernando Pessoa mesmo que caga e mija, não sei. Então, bendito seja nosso Senhor que nos deu o verbo. Esse verbo, né, você tá ligado lá, e Deus fez o verbo. Então, ou melhor, Deus é o verbo. Quer dizer, Deus é a palavra. Aquilo que Deus diz está feito. Aqui ele faz sei lá, que a gente pode chamar uma brincadeira, né? Ou seja, bendito é Deus por ter nos dado o verbo. Esse verbo aqui é a palavra. Esse verbo é a palavra, é a escrita. Esse verbo é a literatura. Ainda bem que Deus nos deu, graças a Deus que Deus nos deu a literatura. Graças a Deus que Deus nos deu a palavra. Não é o verbo enquanto manifestação divina, né? Porque Deus fala que assim se faça o céu e o céu é feito.
Não é nesse caso, né? Não é nesse caso. E por fim, a obra, ou melhor, o Fernando Pessoa, aí você pergunta qual, já falamos qual, né? Sei lá qual que é. O Fernando Pessoa, de mensagem, ele é alguém muito místico, né, voltado a um certo misticismo, e cabalístico, inclusive, de novo, nossa, tem trocentas mil teorias do porquê dos números, né, da organização numérica, seja da quantidade de poemas, seja de como os poemas são divididos. É bagulho louco mesmo, gente. É louco mesmo. Se você começar a pesquisar, você vai ver que o bicho ele era de outro mundo, de fato, de fato. Então, né, essa para ele, Fernando Pessoa, do Mensagem, a criação artística, ela é resultado desse entusiasmo divino. Entusiasmo, gente, estar entusiasmado significa, né, rigorosamente, de acordo com os gregos, estar entusiasmado é estar sob o efeito das musas. Então, o que, em outras palavras, onde eu quero chegar com esse tópico aqui, é dizer o seguinte: como foi falado ali no primeiro tópico, né, para a gente conseguir finalizar, é o seguinte: aqui, aliás, aquilo que Fernando Pessoa falará, ou mensagem, ela foi escrita a partir do entusiasmo provocado pelas musas, pelas ninfas, pelos deuses, pelo divino. Então, nada do que está ali propriamente, né, nada do que está ali na obra é efeito de um ser humano singular. Tudo o que está ali vem de algo espiritual e que é canalizado pelo artista. É muito louco, né? É muito louco. É que a gente já está com 42 minutos de aula. Você podia fazer uma ligação aí muito ótima, né? Com o Ion lá do Platão, dos diálogos platônicos, né? Ou seja, o artista, ele é artista não por mérito, não existe essa ideia de merecimento. Ele é artista, ele é poeta porque ele serve como o meio de expor, de difundir, de publicar de publicar o verbo ou a palavra dos deuses, né? Dos deuses. Então, bom, isso vai depender muito, mas se você pegar alguns estudiosos, os caras têm tese de doutorado, gente. O cara vai bater o pé e o próprio Fernando Pessoa ele acreditava nisso mesmo, né? Que ele era o porta-voz da divindade, tal como tal como o sacerdote lá, a pitonisa do oráculo de Delfos, né? E falava aquilo que Apolo dizia a ela, e falava naquele tom sempre de desconhecido, de oracular, quer dizer, sem uma interpretação definida, bem clara, né? Que é o que o Fernando Pessoa vai fazer. Para vocês que leram aí os poemas, você vai perceber que nada, nada, nada está explícito. Primeiro que a poesia ela já tem como característica, né? A criação de palavras, a criação de palavras não, também, mas principalmente a adoção, né? A criação de sentidos diferentes para palavras comuns, isso já dificulta a nossa interpretação e você imagina quando alguém se vê enquanto um porta-voz da divindade, oracular. Puta merda, aí dificulta ainda mais, né? Aí fica ainda mais legal de estudar, gostoso, né? É um prazer muito grande lê-lo.
é gostoso de escutar, mas também a interpretação ela acaba sendo bem mais complicada. Por isso que a gente está há 45 minutos sem entrar na obra, né? Algo que nós não faremos ainda hoje. Bom, e finalmente, aqui a estrutura, eu mencionei muito rapidinho, né? A estrutura da obra. A estrutura da obra é dada da seguinte maneira: 44 poemas divididos em 3 partes. As 3 partes se chamam por ordem de aparição, né? Brasão, Mar Português e o Encoberto. Então, você leu, tenho certeza absoluta, você olhou lá no brasão, você vai ver brasão. E depois começa a narrativa das personagens que, segundo Fernando Pessoa, foram as responsáveis por constituir, formar e consolidar Portugal. Então, ó, narrativa sobre aqueles que fundaram Portugal. Então é por isso que você vai ver lá as figuras reais. Muito bem. Então, veja, essa é a primeira parte. Né? A primeira parte ela é simples, relativamente simples, desde que você conheça a história e desde que você conheça ao menos o mínimo, né, o mínimo de cada uma das personagens que aparecem, né? Qual foram as suas contribuições para a consolidação do império, da nação portuguesa. E se você não tem esse conhecimento mínimo que seja, na próxima aula você já começará a ter, porque será aula sobre única e exclusivamente brasão, certo? Bom, a segunda parte vai tratar do seu apogeu, né? Vai tratar do ponto máximo, do ponto alto de Portugal, chamado aí Mar Português, que vai, né, falar assim, a narrativa, eu coloquei aqui, narrativa sobre o apogeu da nação, conquistada a partir do achamento das Índias. Me arrependi de ter colocado achamento, deveria ter colocado descoberta, porque é o tema, né, é a palavra que usávamos à época. Se usava à época. Mas enfim, deixei aqui politicamente correto. Conquistada a partir do achamento das Índias. Então, esse mar português, ele é o apogeu, só que lembre-se, no mar português você tem tanto quanto em Camões, você tem a figura de alguém que está falando assim, olha com calma, o que você está fazendo? Quem que é você? Né? Até onde vai a sua altivez? Até onde vai a sua autoestima? Até onde vai a sua presunção em querer dominar o mundo? Então, isso não existe em brasão, mas no mar português vai aparecer já essas figuras, né? Algumas figuras. O senhor gigante Adamastor, ele aparecerá, claro, com duas visões um pouquinho diferentes, né? Afinal de contas estamos falando de 2 autores diferentes, mas que é recorrente, ou seja, a altivez desse povo, qual será o fruto disso? A que custo dobrar o cabo da Boa Esperança, ou melhor, né? A que custo dobrar o cabo das tormentas? A que custo que eu faço isso? Né? Quanto sofrimento está envolvido, quanta dor, quantas pessoas que deixaram aí filhos, quantos homens, né? Filhos, esposas, enfim. E por fim, você terá se encoberto. Esse encoberto, se você lembrar, e agora eu espero ter te convencido, né, do porquê eu me vali daquele texto, a literatura portuguesa segundo uma visão essencialmente ou tipicamente sociológica, né? Se você lembrar, esse encoberto é agora Portugal.
Em que nós portugueses estamos amparados? E veja, moçada, né, só um parênteses, não é só Portugal, né? Tenta pensar nós. E olha que nós não tivemos o mar português, né? Nós não tivemos um momento de apogeu, apogeu do Brasil, conquistou o cacete. Não, conquistamos bosta nenhuma. Não conquistamos nada. É, quer dizer, ainda estamos no limbo, ainda estamos no não definido, ainda estamos no naquilo que está que não é nítido, que está esfumaçado, manja? Manja aquele gelo, gelo seco de boate, das baladas que vocês iam? Então, tá tudo daquele jeito. É a neblina, né? Tá cheio de neblina. A situação portuguesa é essa. A gente não consegue se encontrar. Nós não temos um ideal em comum pelo qual lutar. Isso, de novo, não é de Portugal. A gente está falando que é de Portugal porque está aparecendo aqui. Isso não é de Portugal. Né? Isso explica o surgimento do fascismo. Quer dizer, se você não tem a quem se agarrar, vem um idiota lá e fala 3 coisas que você gostaria de ouvir, pronto, você dá o seu fioba para esse cara. Né? Você é capaz de se entregar completamente para um idiota. Ah, olha aqui no Brasil, né? Você já entende como que chegamos onde estamos. Né? Então, voltando aqui especificamente à estrutura, o encoberto ele vai contar sobre a urgente necessidade, desculpa aí a redundância, mas né? A urgente necessidade de uma reviravolta do espírito português, do ânimo português, né? Dar uma injeção de ânimo ao português. E essa injeção de ânimo, tá bom, ela aparece de acordo com a pessoa, quer dizer, ele explica a necessidade, ele explica não, ele vai, né, ele mostra a necessidade e tudo mais, mas hoje nós somos privilegiados, é evidente, ele morreu com 47 anos, gente, você imagina, e escreveu o que escreveu, na quantidade e na qualidade que escreveu, super novo, né, 47 anos. Só que então nós temos uma visão privilegiada em relação a ele, quer dizer, a gente já viveu mais do que ele, nós conhecemos a história e nós, pela história, nós vimos que até a gente pode concluir que até hoje Portugal está no encoberto, né? Portugal até hoje está no encoberto. Não diríamos do ponto de vista literário, porque você tem Saramago, né, cara? Você tem Saramago e você tem um Pessoa. Quer dizer, só 2 caras sei lá, fora desse mundo, né? Então, talvez do ponto de vista artístico, de fato, este encoberto ele se descobriu, descortinou. Agora, questões políticas e econômicas, né? O Portugal é considerado subdesenvolvido frente aos países com os quais ele se relaciona, né? Então, França, Inglaterra, a Europa como um todo, né? Dentro da Europa, Portugal não está lá no G5, vai, coloquemos assim. Beleza, gente? Então, que fique claro, essa nossa primeira aula, espero que você tenha entendido, pelo menos um pouquinho, né? Tenha ajudado você a entender qual que é o rolê, qual que é o contexto aí que ele está escrevendo e a partir aí das próximas aulas nós faremos aí sim a análise detida de cada uma das partes e daqueles poemas que são os mais importantes para a compreensão da obra como um todo. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo para vocês, muito obrigado pela atenção, até a próxima, valeu!